Bom dia, amigos da Santos FM 92.5. Começa agora o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia quer informar e debater os principais fatos da região e do país. Aqui Zé Torquato, uma satisfação imensa estar de volta, iniciando a nossa semana de trabalho. Vamos ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 7 às 8 da manhã. E temos aqui o nosso time de comentaristas, bancada de segunda-feira, com a presença do empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé. Bom dia a todos da bancada, bom dia, ouvintes. Tudo dentro da normalidade, chegando ao final do ano. É verdade. Festas em vista. Mês de outubro. E mês de outubro voou, mês de novembro com 2 feriados. É verdade. E temos aí já a proximidade das festas de final de ano. É isso aí. Alexandre Nunes de volta à bancada, ele que é empresário e diretor executivo do Santos Região Conventions and Visitors Bureau. Alexandre, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Maxwell. Bom dia, ouvintes da Santos FM. Realmente é um prazer iniciarmos mais uma semana juntos. Que seja uma boa semana e bons negócios, né? E, Maxwell, tem lugar que já chegou Papai Noel, viu? É verdade? Tem lugar que já chegou Papai Noel. E o comércio antecipando muito esse ano, impressionante, né, Zé? Até fugindo um pouco da pauta, mas o volume de antecipação, principalmente do comércio desses produtos natalinos, foi bastante grande. E isso impressiona porque demonstra aí o ímpeto e a vontade, principalmente do comércio, em fazer negócio antes mesmo da própria época natalina. Bom, hoje teremos o quadro Agenda Portuária com o economista especialista em finanças e consultor portuário Fabrício Pierdomênico. Vai conversar conosco sobre o segmento daqui a pouquinho na nossa programação, e já conosco também o comentarista, advogado e empresário Rogério Conde. E a Genovai está aqui ao meu lado, convidando o ouvinte para interagir conosco, participar do Bom Dia CDL. Bom dia, Zé, e bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros de bancada. Para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo é no 3345-9507, 3345-9507, e a nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia, e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Obrigado, Jean Novaes, complementando nossa equipe na sonoplastia, coordenação de pauta e produção, o Rick Santos. Bom, a primeira nota do dia diz respeito à eleição do Guarujá, em disputa bem acirrada por apenas 2.646 votos de vantagem. Walter Suma é eleito prefeito do município do Guarujá. Vai assumir a partir do ano que vem. Essa cara de espanto que a Jean Novaes fez, tanto era a certeza, não é, para muitos, que a Raifa Madi viria a vencer o pleito, que hoje Rodrigo Bocardi do Bom Dia São Paulo, ele cometeu até uma gafe, não é, com a repórter, a Solange Freitas. Falou, vamos falar com a prefeita eleita de Guarujá, Raifa Madi. Ele fez a seguinte chamada, depois pediu desculpas publicamente. E aí, surpreendeu a vocês? Não tenha dúvida, Zé, que surpreendeu muito essa reviravolta, né, por parte dos eleitores do município do Guarujá. Por outro lado, a gente avalia que a região acabou configurando aí uma uniformidade política, né, das 9 cidades. Afinal de contas, nós estamos diante de um quadro que aparecem 7 prefeituras lideradas pelo PSDB, uma prefeitura liderada pelo PMDB, cujo vice é do próprio PSDB, e o Guarujá ontem, com essa reviravolta eleitoral, coloca em cena o PSB. Então nós estamos fechando aí um ciclo com 9 cidades alinhadas com o governo do estado, tanto com o governador Geraldo Alckmin quanto com o vice-governador Márcio França. É bom ou é ruim? Me parece, no momento que a gente vive conturbado, política e economicamente, me parece que um alinhamento político pode gerar bons frutos para a nossa região, desde que haja um entendimento do trabalho coletivo, Zé. Acho que, mais uma vez, a gente vai iniciar um ciclo político a partir do dia 1º de janeiro, onde o entendimento coletivo tem que superar as diferenças
particulares, né? A região é uma região metropolitana de direito, mas ainda engatinha para ser de fato uma região metropolitana. Então, creio que esse alinhamento político pode render sim bons frutos, já que o entendimento possa enveredar para o mesmo sentido, né? Um sentido de união e o sentido de realização de trabalhos conjuntos. Maxwell. Eu tenho uma percepção um pouquinho diferente da do Alexandre, até porque, Zé, minha sábia avó já dizia, a unanimidade ela é burra, né? E dentro de um processo democrático, Alexandre, nós temos de ter uma oposição forte para que ela possa dar subsídios para as constatações necessárias dentro desse processo democrático. E eu percebo que hoje, principalmente a oposição, é uma oposição muito esvaziada. Mas aí que tá, ela Max. não vem com um processo que possa contribuir dentro desse processo democrático. E aí talvez nós venhamos a correr riscos que possam não contribuir a este alinhamento que eu concordo, nesse sentido. Mas foi a escolha, Maxwell. Aí que a gente tem que perceber. Foi fruto de uma escolha, não de um jogo. Então, se a escolha essa encaminha por uma questão que a gente sempre debateu, Maxwell, que esses descompassos de ordem política, muitas vezes alinhado com o governo federal, não alinhado com o governo do Estado, alinhado com o governo do Estado, não alinhado com o governo federal, quem acabou sendo prejudicado foi a população. Então, eu acho que a gente ganha força para exigir, né, e para atuar de maneira em conjunto para conseguir aquilo que a população precisa, cara, que é a melhoria da qualidade de vida. Mas se eu puder fazer mais um adendo a tudo isso, Alexandre, eu não entendo como uma escolha. Eu entendo como uma resposta do eleitor. Porque nós não tivemos escolha dentro do processo eleitoral. As opções que estavam lá eram opções que já faziam parte do próprio sistema. E novas opções não surgiram. Então nós não tivemos não escolhas. Surgiram as novas. Não surgiram. Nós não tivemos escolha para que efetivamente nós pudéssemos, com o nosso voto, fazer a mudança que a população desejaria. O que nós fizemos foi uma resposta a esse processo que hoje já se encontra no poder. Isso sim é uma grande verdade. Então, dentro dessa discussão, eu penso o seguinte, que acredito que é um senso comum e uma percepção de todos, né, que grande parte, a maioria dos nossos problemas mais graves tem que ser tratado de forma metropolitana, que até hoje aconteceu de forma tímida, essa visão metropolitana da região. Talvez aí uma boa oportunidade, mas também talvez prevendo dificuldades em verbos do governo estadual, que também se faça uma blindagem para que esses problemas sejam minimizados. Também não seria interessante, né? Eu queria ouvir o Rogério sobre isso, viu, Rogério? Essa questão da predominância de PSDB aliados, tá aí as duas vertentes, Maxwell e Alexandre. Bom dia, gostaria que você se manifestasse também. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos amigos aqui da bancada, aos nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, Zé, dizer que infelizmente nós não temos novas lideranças. Desculpa, acho que isso é uma pena. Acho que o processo democrático perde e a nossa região perde mais ainda. Eu fico frustrado de ver que o processo, mais um processo político passou e nós não criamos novas lideranças. A sociedade está cansada, ela não quer saber mais do perfil ideológico, ela não quer mais saber se o fulano era de partido A, B, se depois ele migrou, se agora ele mudou, se caiu a ficha. A sociedade não quer mais saber, principalmente nós aqui na região. Por quê? Porque hoje, depois desses tropeços todos de PT, de décadas de PT, depois de perceber toda
todos os problemas que nós temos de corrupção nesse país, acompanhar a Lava Jato. Eles querem agora que as coisas e os problemas sejam resolvidos. Eles querem que agora a sociedade na Baixada sabe que nada se resolve sozinho, que uma cidade é completamente dependente da outra. Então, ela quer, e eu tenho certeza que agora ela vai ficar em cima, porque já que não surgiu um novo, já que tudo aconteceu, e vários desses mudando de partido. A gente percebe vários candidatos que hoje que estão aí, o cenário foi o mesmo. O pessoal quer saber de resolver a questão da mobilidade. Ninguém mais quer ficar no trânsito louco para você ir para São Vicente, vir para Santos, uma balsa, uma fila da balsa, um pedágio mais caro, acho que do mundo, para ir para São Paulo, uma balsa caríssima para atravessar 700 metros. Quer dizer, ela quer resultado e agora é o momento de fiscalizar, e eu tenho certeza que a sociedade vai fiscalizar, independente do perfil ideológico, que se os políticos que agora estão tiverem consciência e inteligência, eles vão fazer de tudo para se unirem, para poder ter uma interlocução mais inteligente ao governo estadual, para poder tirar a maioria dos projetos do papel. Mas olha, eu tenho certeza que a fiscalização daqui para frente vai ser outra, porque agora a sociedade percebeu que ela tem o poder na mão. Então, gestores eleitos, se preparem, porque não tem mais bobo no futebol. 7h10 e também o resultado geral das eleições aí nas capitais, enfim, e nos municípios, eleições municipais. A votação, você falou em perfil ideológico, mas existe uma leitura também que fala sobre a questão de uma guinada direita do eleitor, não é? O comportamento conservador. Os exemplos são o Crivella, no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, o Calil, em Belo Horizonte, o Nelson Marquesan Júnior, em Porto Alegre, e o Rafael Greca, em Curitiba. O fortalecimento da direita automaticamente representa o enfraquecimento da esquerda, sobretudo do PT. Eu também acho que as pessoas votaram, na linha do Maxwell, disseram um não ao governo que até então conduziu o país. Por tudo que nós sabemos, da Lava Jato, enfim. Não é um crescimento da direita, pública, é uma decepção com a esquerda. Exatamente. Né, eu acho que esse é o grande recado que a sociedade deu. Eles não têm mais a confiabilidade naquele discurso socialista muito mal, com os fundamentos muito ruins, e essa forma principalmente o approach que era feito desses políticos com a sociedade, era uma proximidade muito ruim, muito esvaziada, e a sociedade percebeu isso, principalmente em função do envolvimento dessa esquerda com todo esse processo de corrupção. A esquerda sempre se manteve com verbas que vieram e foram provenientes da corrupção. Então a base estava muito errada. É como se nós tivéssemos um castelo de cartas. Era evidente que em algum momento qualquer vento fraco derrubaria uma oposição que se sustenta na corrupção. E Maxwell, eu acho que é muito, se a gente perceber exatamente o histórico todo. Nós tínhamos uma classe política vinda da época de Maluf, por exemplo, rouba mais faz. A sociedade foi se acostumando com se acostumando não, mas percebendo que esse tipo de política não estava dando certo. Então chegou a esquerda, chegou o PT com aquele discurso de ética, de moralidade, de que seria tudo diferente.
e percebeu-se que não foi nada disso, muito pelo contrário, se lambuzaram até não poder mais. Então eu acho que agora é uma visão que a sociedade ela é dinâmica, ela vai mudando, você vai percebendo, e agora perceberam que não, peraí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E infelizmente é aí que eu entro, foi uma pena, não deu tempo ainda de surgirem novas lideranças, porque eu tenho certeza, você percebe pelos jovens, pela conversa com os jovens, eles estão ávidos por acreditar em alguma coisa, só que eles não conseguem, porque não surge uma liderança que tenha uma sensibilidade social como foi o da esquerda, como era aquele discurso da ética e tudo, e ao mesmo tempo um padrão de gestão como a direita sempre procurou pregar. Então ficamos por aí. Agora, nisso tudo, não entendo que há muito que comemorar, não, porque por trás dessa derrocada do PT estão aí políticos tradicionais. Aquela velha política que não servia, ela pode retornar. E é aquela coisa, né? Não dá para você ficar nesse sofisma. Bom, esse aqui é ruim, então automaticamente votar contra ele que esse aqui é bom. Não é? Eu entendo assim, até dado o grande índice de abstenções, de votos brancos e votos nulos que nós percebemos. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, da antiga base aliada do PT, o único candidato que chegou com grande destaque nas capitais, no meu entendimento, fora aquelas disputas que eram polarizadas, só tem dois candidatos fortes, aí não vou considerar. Mas no Rio de Janeiro havia o candidato do Eduardo Paes, né? E o Freixo, Marcelo Freixo, foi o único que chegou no segundo turno, cresceu no final, mas não o suficiente para bater o Crivella, que era uma base ultraconservadora da Igreja Universal do Reino de Deus, da bancada chamada bancada evangélica, que criou, por exemplo, o Eduardo Cunha. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Não é? Então, ao mesmo tempo que se respira um ar de renovação, de reprovação contra a corrupção, também nós podemos ter a volta da antiga política, da velha escola, como a Axel coloca bem, a old school, ela voltando com muita força. E a falta de oposição. É verdade. É verdade, Alexandre. Então, assim, e falta de lideranças quando também. você tem essa unanimidade sem oposição, eu acho que você corre um risco muito grande. Mas é importante a gente frisar também que as circunstâncias hoje, elas são bastante diferentes, Alexandre. Por que eu digo isso? Porque se nós fôssemos aí há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos uma população muito diferente da população de hoje. E cabia-se naquele momento ter um governo extremamente paternalista, provendo inúmeras condições e situações para a população. Hoje eu percebo um pequeno movimento no qual os políticos vêm se transformando em políticos um pouco mais capitalistas, a fim de se ter um sistema que se torne autossustentável, coisa que se nós não fizermos esta mudança, dificilmente nós teremos aí uma boa saúde e educação, uma boa saúde, uma boa educação e outros também processos que não venham a ser tão eficientes quanto. Zé, me cabe aqui fazer duas reflexões. Uma coisa é a discussão ideológica partidária, né? Essa questão do que é esquerda, do que é direita, do que é conservador, enfim, etc. Outra coisa é o cenário político para que você possa conduzir processos. Nós sabemos que no jogo da política, ou você está alinhado com os mandatários, ou você não consegue desenvolver, desengavetar seus projetos. Então, isso é mais do que óbvio. É só olhar o que aconteceu aqui na região. Nós tínhamos uma prefeitura, o Polo Industrial de Cubatão, alinhada com o governo federal, que não era alinhada com o governo do estado. Os problemas aconteceram na cidade.
Você tinha uma série de projetos aqui que dependiam de aporte do governo federal que não aconteceram porque não eram alinhados com o governo federal. Então, sejamos francos e honestos. Eu não estou aqui para discutir que, Maxwell, vai haver sempre o contraponto nas câmaras municipais, e para isso que o legislativo tem a sua importância, e nas câmaras municipais não há unanimidade dos vereadores eleitos. E então qual você é a tem o debate, função de uma Câmara Municipal, Alexandre? legislar e cobrar e fiscalizar o executivo. É isso que é o Eu prenúncio nem de quero qualquer Constituição. polemizar, mas legislar, como nós vimos uma Não situação vou- relacionada ao Uber, que antes da eleição 100% foi contra, e hoje nós já começamos a ver um discurso um pouco diferente. Eu acho que isso não é legislar. Bom, Eu acho que isso é enganar a Maxwell, população. Maxwell, Só um ponto de vista. Não, eu compreendo isso. Eu não estou para discutir esse aspecto. Estou para discutir a questão executiva. Né? A eleição dos prefeitos, quem comanda, quem lidera o município é o prefeito, é o executivo. O executivo tem que ter capacidade de articulação, é o executivo que tem que conseguir estabelecer as suas alianças para conseguir desenvolver os projetos, tanto em âmbito local, quanto buscar recursos na esfera estadual e na esfera federal. Então, o que eu acredito que dados, quem definiu as urnas foi o munícipe de cada uma das 9 cidades da nossa região. Apontaram para um caminho que facilita o diálogo. Acho que isso tem que ser o maior entendimento. Essa é a minha ótica. Facilitar o diálogo. Você sentar à mesa com 9 prefeitos que, apesar de pertencer ao mesmo partido, a gente sabe que pertence a correntes dentro do próprio partido, de diversas formas, diversas frentes. Mas ainda assim, o diálogo me parece muito mais fácil. Você está sentado à mesa com quem você conhece, com quem você tem a mesma perspectiva, do que aquele que eventualmente politicamente joga contra ti. Então, eu acredito que, dado o cenário atual, e obviamente não vou aqui nem fazer a comparação com a questão econômica, que aí é uma outra história, né? Mas ainda assim me parece ser uma coincidência, porque tudo indica e tudo aponta, e nós empresários também acreditamos nisso, que teremos o ano de 2017 melhor do que foi esse inferno astral de 2016, e que tenhamos um 18 ainda melhor ainda. Isso vai refletir, inclusive, Maxwell e Zé, numa questão do pleito majoritário de 2018. A situação macroeconômica do país, se retomado qualquer cisco de crescimento, terá um outro impacto, inclusive na arrecadação e inclusive na distribuição de recursos para projetos. E aí, mais uma vez, eu defendo a tese de que o alinhamento político regional talvez nos dê uma condição de diálogo e de conseguirmos extrair daí o melhor, porque o alinhamento político faz a diferença, sim, na hora de distribuir recursos. Bom, nós estamos aqui no nosso programa Bom Dia CDL ao vivo até às 8 da manhã. Quiser, estou 4 na bancada, os comentaristas Maxwell Rodrigues, Alexandre Nunes, Rogério Conde. Nós vamos parar para o intervalo. Mas antes eu quero dar para você o recado da Home Life, o apoio cultural da Home Life, muito importante para nós. Assistência domiciliar de qualidade, uma equipe multidisciplinar. Você nem imagina até que ponto pode chegar o atendimento domiciliar. A equipe da Home Life tem médicos, evidentemente, muito qualificados, enfermeiros, preparados para o atendimento domiciliar, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e profissionais atuantes na gestão administrativa e operacional dos nossos serviços. A Home Life atua com excelência aqui na Baixada Santista, na região de Ribeirão Preto e também na Grande São Paulo. Em termos de comparação, evidentemente que em termos de tratamento intensivo, o hospital tem um alcance maior do que a assistência domiciliar. Mas hoje você faz um tratamento intensivo sim em casa, com uma abrangência muito grande, já reduzindo, por exemplo, o risco de infecções cruzadas, que é comum na rede hospitalar, né? Com essa Home Life, a unidade de Santos fica na Costa 146, 17º andar, na Vila Matias. Telefone 3202-6440. Acesse homelife.com.br. Voltamos já com
com o quadro Agência Portuária. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, segunda-feira é dia de debatermos os temas inerentes ao Porto de Santos, às 7h22, sempre um especialista, um convidado aqui no nosso programa. Vamos ao quadro Agenda Portuária, não Agência Portuária, bem lembrado aqui pela Jana Novaes, que hoje terá o economista especialista em finanças e consultor portuário, tem livros sobre a área e tudo mais, o Fabrício Perdomênico, que a gente... Agenda Portuária. Exatamente, a Agenda Portuária recebe o Fabrício. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, Fabrício. Bom dia, Zé. Bom dia, Max, com quem eu cumprimento toda a bancada. Bom dia ao ouvinte. Bom dia a todos que nos ouvem. Você tem uma consultoria, não é? A agência Porto. Faz uma breve explanação para a gente sobre a consultoria de vocês. É uma empresa dedicada ao setor portuário, uma empresa dedicada ao negócio Porto. Nós somos um time especializados na área de gestão, na área de fomento, na área de planejamento portuário, né? Nossos clientes são iniciativa privada, empresa que tem um arrendamento dentro do porto, a empresa que tem o terminal de uso privativo, a empresa que tem relação com o setor portuário. Então, o nosso foco, como eu digo, a gente entende pouco de tudo, mas entendemos muito de porto. Bom, e nós temos esse espaço aqui justamente, né, Maxwell, para debater, até porque, por incrível que pareça, se cria um paradoxo. Apesar da importância gritante do segmento portuário para a economia do país e da região, né, nós achamos às vezes que os temas do porto eles não têm a dedicação e a prioridade que eles deveriam ter. Não tenha dúvida, Zé. Inicialmente, bom dia ao Fabrício, que é uma pessoa que, além da agência Porto, tem um currículo... Missões, né? Temos ainda uma indefinição política em Brasília quanto ao comando, as políticas da Secretaria Especial dos Portos, que desceu de um status de ministério, né? Perdeu força até indo ao encontro do que nós propusemos aqui no começo. Como é que você vê a atividade portuária, especialmente Porto de Santos, para o ano que vem? Porque esse ano, evidentemente, nós já estamos aí apenas calculando as perdas, mas temos que olhar para frente. Bom, não tem como o setor portuário ficar de fora dos impactos da crise econômica, do tamanho que ela foi, do tamanho da gravidade que foi a crise econômica desses últimos 2-3 anos, seja por problemas internos, seja por problemas externos. Evidente, todos sentiram, né? Mas alguns fatores podem levar a gente a crer que o ano que vem de fato vai melhorar. O primeiro cenário no exterior, a gente tem só um parênteses, espero que lá nos Estados Unidos eles tenham o bom senso e façam o dever de casa e não criem não aprofunde mais a crise do que já está, mas supondo que tudo caminhe normalmente, tudo indica que ano que vem o comércio exterior mundial deva crescer, a China deve crescer, os Estados Unidos devem crescer, a Europa deve ter um fôlego maior e deve crescer. Com isso, o comércio exterior, as trocas de mercadorias crescem e o Brasil é beneficiado. O dólar do Brasil está num valor razoavelmente interessante para as exportações, e o crescimento econômico pode fazer com que as importações melhorem. Então isso significa um impacto na movimentação portuária, significa um aumento dessa movimentação. Do outro lado, a gente vê uma pequena reação dos preços das commodities.
né? E as commodities agrícolas, elas têm um impacto fundamental na nossa economia e particularmente na movimentação dos nossos portos, seja na agricultura, seja no minério de ferro, por exemplo. Marcelo. Sem dúvida. E se nós pegarmos aí, Zé, algo em torno de 5 meses atrás, eu já comentava que para a balança comercial, o dólar de 2,90, Fabrício, era o melhor dólar que nós poderíamos ter. E a gente está muito próximo disso. Se nós conseguirmos aí, em abril do ano que vem, ter uma cotação mais ou menos nesse valor, eu quero entender que a reação portuária vai ser bastante grande. Mas eu tenho algo que me preocupa, Fabrício, principalmente nessa questão do Porto de Santos. Hoje, por nós termos aí um mercado extremamente globalizado, isso é uma verdade absoluta, principalmente com players internacionais atuando nos portos brasileiros, eu tenho sim uma preocupação que o Porto de Santos, em virtude dos altos custos que nós temos hoje operacionais, nós não estamos falando de capacidade operacional e de movimentação, mas sim de custos operacionais, nós possamos perder inúmeras cargas para outros portos do Brasil. Eu digo isso por 2 fatores. O primeiro, porque isso já vem ocorrendo principalmente nos portos do Sul e do Nordeste. E segundo, que nós percebemos que as empresas que prestam serviço por Porto de Santos e possuem extrema capacidade para isso, hoje a grande maioria também já possui ramificação em outros portos do Brasil, abrindo sim a expansão dos seus serviços, e isso demonstrando que o Porto de Santos já não tem a participação que tinha antes. Eu vou acabar revisitando meu antigo cargo de diretor comercial da Codesp. A gente tem que entender qual a importância do Porto de Santos. Quer dizer, o Porto de Santos, eu uma vez estava no debate na Europa, lá em Lisboa, e eu pensei 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, a receita média de um terminal de container, e aqui é um dado público, porque a Santos Brasil, por exemplo, publica os seus balanços por estar em bolsa, era em torno de R$900 por TEU, ou por unidade de 20 pés. Hoje, eu chutaria alguma coisa em torno de R$500. Então, o que é isso? É a concorrência que aumentou. Então, hoje, o Porto de Santos, na área de container, tem pelo menos 3 terminais world class, ou seja, não perde para nenhum terminal de igual tamanho, de igual categoria no mundo, seja de tecnologia, seja de operação, seja de automação, e o Max é responsável diretamente por conta dessa automação, é a empresa que ele capitaneia. Então você tem hoje o estado da arte nesses terminais. A gente percebe, por exemplo, seja por conta da crise, seja por conta da concorrência, os preços por unidade de container no Porto de Santos vem diminuindo, vem caindo, e isso melhora o quê? Melhora a margem do exportador, melhora a margem do importador. Isso significa queda no custo Brasil na veia. Queda no preço é custo Brasil caindo na veia. A mesma coisa as commodities agrícolas. O Porto de Santos ele é importante para a commodity agrícola. Às vezes a população se queixa,
não gostaria que tivesse a movimentação lá na ponta da praia, por exemplo, mas o Porto de Santos ele é fundamental para essa cadeia produtiva e uma das maiores, e se não fosse o agronegócio, o PIB do Brasil seria muito ruim, para lá de ruim. E o Porto de Santos ele é muito importante. Então, se a gente aumenta muito o custo, por exemplo, do agronegócio aqui, essa carga vai para outro porto imediatamente. Então, eu entendo o seguinte: o custo ele já foi maior, sempre pode ser menor, mas eu ainda acho que o Porto de Santos continua competitivo em termos de custo. Bom, Fabrício, a sua consultoria, a agência, está promovendo um seminário para debater esses temas e vários outros. Os temas do Porto, eles voltam. Até quando eu te convidei, falei, então, o que você acha, o que você sugere de pauta? Falou, Zé, vamos mais ou menos naquela mesma maneira que nós já conversamos em outra época com o Maxwell, porque as coisas não evoluíram. Então, esse seminário é uma grande oportunidade para que a gente aprofunde esse debate. A nossa empresa é co-patrocinadora de um evento que vai ter no Instituto de Engenharia. O Instituto de Engenharia ele está fazendo 100 anos, então tem uma longa tradição de debates na área de infraestrutura. E eles nos convidaram para fazer parte desse seminário que será agora na próxima quinta-feira, em comemoração aos 100 anos do Instituto. O debate é por que investir em Porto? Quer dizer, o que leva o investidor, o empresário a investir em Porto? Vai estar presente o diretor-geral da ANTAC, o Tokarski, vai estar o Mário Povia, que também é diretor da ANTAC, vai estar o representante do governo federal com relação às parcerias públicos-privadas, para falar do PPI, dos programas de parceria e de fomento às novas concessões de portos, aeroportos e rodovias. Vão estar empresários que já tiveram sucesso nos seus investimentos. Por exemplo, Porto do Açu, um representante do Porto do Açu vai estar falando sobre esse importante investimento feito no setor portuário, uma inovação, uma revolução do setor portuário, e a gente vai estar lá discutir, nos preocupar. A lição de casa desses terminais individuais, elas já foram feitas e esses terminais estão preparados, mas o gargalo que nós temos logístico e de infraestrutura impactam sim para que esses terminais que fizeram a sua lição de casa sejam competitivos internacionalmente. Tá aí colocado. Fabrício, muito obrigado mais uma vez. Ótimo contar com você aqui no nosso quadro, que volta na semana que vem. Quer acrescentar mais alguma coisa para finalizar? Não, eu acho perfeita a colocação do Max e precisamos de investimento em infraestrutura retroportuária. Ok, muito obrigado. Esse é outro capítulo, hoje não teremos tempo para debater. Fica o convite para uma próxima oportunidade para o Fabrício Pierdomênico, nosso convidado de hoje no Agenda Portuária, que volta na semana que vem, segunda-feira, com o Max Rodrigues. Bom, Alexandre, Rogério, a Prefeitura diz que limpeza pós-ressaca deve demorar um mês em Santos. Segundo informações da Prefeitura, a ressaca destruiu cerca de 5 metros de muretas na ponta da praia e menos de 1 metro no emissário submarino. Bom, teve também alagamentos na zona noroeste, uma questão que se torna recorrente, fenômenos meteorológicos e causas locais à parte, mas nós temos agora, Alexandre, efetivamente que conviver com as ressacas em termos de prevenção e também de consequências. Não há dúvida, Zé, a mãe natureza aí é soberana, né, amigo? Fala-se de mais um mês para limpar o que a mãe natureza levou 2 dias só para bagunçar, né? Então, sejamos francos e honestos. Mas eu tive a oportunidade nesse fim de semana, tanto sábado quanto domingo, ir à ponta da praia e observar a ação efetiva das equipes de limpeza da Prefeitura Municipal.
da tentativa, né, de tentar atenuar os problemas com a areia que veio lamber, né, as vias, né, das nossas avenidas, e desassoreamento dos bueiros, a limpeza, a lavagem de calçadas e de vias, numa tentativa de atenuar os problemas que são evidentes, né? E é obviamente que você tem o assoreamento dos canais. A situação da Zona Noroeste é um pouco mais crítica, porque nós estamos numa situação de uma área que está abaixo do nível do mar, então ali requer um outro tipo de investimento, não só da limpeza do dia seguinte, né? Mas eu percebi dessa feita, Zé, tanto no sábado quanto ontem no domingo, uma presença efetiva tanto das equipes de limpeza, como também uma ação efetiva da CET no controle do fluxo de trânsito, da Defesa Civil, na avaliação principalmente ali das muretas, da ponta da praia, a orientação, coisa que nós não víamos nos fenômenos iguais a esse nos meses que se passaram. Houve um alerta preliminar dizendo que vai acontecer. Eu acho que isso é uma coisa que pecou-se nas outras oportunidades, porque a informação lá chega, né? Nós não somos um país que ainda toca bumbo para passar informação, a gente tem a sinalização de satélites, sabe, do estudo das marés. Desta vez foi um pouquinho melhor, né, a situação dos avisos, e achei sim efetiva essa posição de tentar atenuar, né, os problemas causados pela ressaca. Então eu vi isso acontecendo nesse final de semana. Nós temos casos locais, evidentemente, que se somam à questão climática mundial. Tivemos o ciclone extratropical que gerou essa ressaca, e outras também. No Rio de Janeiro, também ondas de até 4 metros. Ali no Mirante do Leblon, destruindo quiosques e tudo mais. Temos que conviver, não é? Houve a informação, você falou, as pessoas sabiam o que vai acontecer. Eu pergunto, existe algo a se fazer em termos de engenharia ou outro tipo de obra para que a gente possa realmente mitigar os efeitos da ressaca? Porque a partir de agora vamos ter que conviver com elas. Zé, não tenha dúvida, existe sim. Hoje a gente detém essa tecnologia, a engenharia detém essa tecnologia, e eu acho que ela precisa ser empregada. Realmente os efeitos da ressaca, porque ressaca não é novidade, né? A ressaca já tem há muito tempo. Eu lembro, a frequência, né, que tá começando a ficar eu lembro de ver na costa com água, de chegar a vir de moleque subir, chegar no começo da Ana Costa e tudo. Então não é uma novidade. Agora realmente está vindo com uma constante e cada vez com mais força. Eu acho que, como foi dito pelos nossos colegas aqui que são experts em porto e tudo, o porto não pode parar. Não dá para a sociedade agora começar a vir com a história, é a dragagem. Você começa a escutar todo tipo de... Mas alguma coisa precisa ser feita. Nós estamos perdendo. Primeiro, nós não podemos perder o porto, né? A cidade depende do porto. Ele é importantíssimo não só para nós, como o país inteiro. Agora, a gente precisa conciliar as coisas. A introdução que você fez. Hoje, como nós detemos essa tecnologia, nós precisamos sim ter isso, os interesses sociais, enfim. Eu acho que a sociedade precisa se apropriar dessa discussão e as autoridades precisam vir a público e dizer, olha, está acontecendo assim, é o efeito da natureza, é isso. A gente pode executar um trabalho aqui, enfim, para poder minimizar os efeitos. Agora, isso nós estamos falando aqui da nossa região da Orla. Quanto à Zona Noroeste, mais uma vez aqui eu vou bater, porque eu acho que se faz necessário. Isso foi a pior coisa que aconteceu, foi não se ter dado, e eu acho que foi uma falta de competência por parte daqueles que estavam encarregados de levar o projeto Santos Novos Tempos. Não dá para nós termos 1/3 da população embaixo d'água cada vez que a maré subir. Ou se tira todo mundo de lá, ou se resolve
o problema. Não dá para a gente ficar assistindo isso que está acontecendo. E também não dá para depois vir a público e dizer, como a gente já presenciou, que não, tinha outras situações, outro tipo de investimento, nós vamos retomar. A gente tem que retomar ontem. Né? Então, a sociedade precisa de um esclarecimento. Agora, eu vou te chamar na discussão porque a palavra mágica foi dita aí, dragagem. Né? Muita gente fala, não, é culpa da dragagem. É culpa da dragagem. Zé, vou colocar o meu ponto de vista bastante... Uma pergunta mesmo, sem juízo de valor nenhum. Bastante claro e transparente nesse sentido. O Porto de Santos ele não vai sair de onde ele está. Ele vai permanecer onde ele está e ele é um dos principais elos econômicos que nós temos na região. O que nós precisamos aprender é deixarmos de ser demagogos, ter esta demagogia em todos os processos que existem relacionados a problemas que nós enfrentamos e focar na solução. Existe hoje uma concentração muito grande no efeito e não efetivamente na causa. Só para que nós tenhamos um entendimento, Rotterdam passou por esse tipo de problema, aonde Rotterdam era constantemente alagada por inúmeros fatores, não só fatores de ressaca, mas outros fatores também. O que Rotterdam fez? Desenvolveu estudos para que se conseguisse resolver isso através de diques e moinhos que foram implementados em Rotterdam, com uma situação muito similar à de Santos. Aliás, na Holanda, né? Na própria Holanda, isso foi resolvido. Então nós precisamos trazer ao país especialistas que resolvam este tipo de problema e não dar continuidade nesses inúmeros estudos que estão sendo feitos hoje, que honestamente, no meu entendimento, e aí o tempo vai dizer isso, não vão levar a lugar nenhum. Nós temos aqui em Santos, se não me falha a memória, 7 ou 8 canais que fazem o escoamento da água e assim sucessivamente, e que foram implementados há anos e anos atrás. Nós precisamos rever estes conceitos e, consequentemente a isso, criar a estrutura necessária para que esse tipo de situação não volte a ocorrer. Volto a dizer, este tipo de tecnologia e de solução já existe. Nós estamos mais uma vez querendo inventar a roda. 7h45, você está ouvindo o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, que para um pequeno... Não, intervalo não. Vamos então, antes do intervalo, Rick Santos, por favor, vamos à situação das estradas e balsas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas de operação, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Vamos às estradas, operação normal 5x5, grande lentidão em direção a São Paulo do 16 ao 14, devido ao excesso de veículos. Na Anchieta, lentidão em direção a São Paulo, do quilômetro 20 ao 17, também no quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos. As demais rodovias do sistema com tráfego normal. 7h31, nosso programa, aliás, 7h41, nosso programa volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta, agora com o relógio aqui ajustado, né? Disse a hora 2 vezes errada. Agora 7h48, pode confiar nessa aqui do horário de verão. Aliás, o horário de verão é o responsável por esse desequilíbrio aí. Bom, falar do apoio cultural da Design Gallery, lista de casamentos, trabalho, chá de cozinha, maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço. 6 vezes a campeã do Top of Mind, mas aqui do noticiário nacional. Pós-eleição, o vice-governador Márcio França se manifestou, deu uma entrevista ao Jornal da Tribuna dizendo o seguinte, que o governador Geraldo Alckmin, que para ele já são favas contadas, ele vai ser candidato a presidente e, pelo menos por um breve período, o Márcio França poderá assumir
o governo do estado em 2018. Com a palavra, nossos comentaristas. Rogério. Isso é um fato. Eu acho que não tem como ser diferente. Ele vai assumir, sim. Acho dificilmente, ainda mais depois do resultado dessas eleições e tudo que impactam diretamente nos projetos dos potenciais candidatos. Eu acho que o governador Geraldo Alckmin saiu muito credenciado para isso. Conseguiu, bancou uma situação... Principalmente pelo Dória, né? Então, bancou uma situação ao indicar o João Dória, a prefeitura da maior capital do país, a mais importante, foi contra todos, até um racha dentro do próprio partido, e outros, aqui na Baixada, que é um colégio eleitoral importantíssimo. Então eu acho que ele está se credenciando, mesmo que dentro do PSDB haja um conflito de interesses por força do recall que nós temos e tudo do então candidato. Então eu acho que não tem como. Eu acho que ele vai sair sim, e o governador e o vice-governador Márcio França vai se tornar governador pelo menos por um período de uns 6 meses, mais ou menos. Então, o resultado do PSDB aqui na região tem muito a ver também com o governo, a influência, a força política do governador Geraldo Alckmin. E somando-se essa possibilidade, vamos ao outro lado. Aécio Neves, por ocasião das eleições presidenciais, perdeu para presidente Dilma em Minas, né? O candidato dele perdeu o governo naquela ocasião, e o aliado, o João Leite, aliado do Aécio Neves, também foi derrotado em Belo Horizonte. Mas tem mais um cavalinho correndo por fora aí, que é o José Serra. José Serra, né? Pouca gente comenta e fala sobre isso, mas ele tem uma força bastante grande para poder participar de um pleito como esse, né? E tem ali... Mas acho que ele fez uma opção, né, agora, ao encarar esse novo desafio, assumir essa chancelaria tão importante que ele está agora, que ele é competente para isso. Eu acho que ele sai um pouco do cenário. Eu acho que foi calculado isso, foi pensado. Acredito que realmente tenha sido uma opção. Acho que ele vai ficar um pouco, apesar da grande influência que tem e da força que tem interna dentro do partido, mas eu acho que ele vai acabar ficando um pouco de fora, minha opinião. Complementando também, exceto em São Vicente, que o candidato do vice-governador Márcio França foi eleito. Assim como no Guarujá, né? Não podemos esquecer isso, é PSB, o PSB também. Do partido do vice-governador. Exatamente. Então você tem uma situação, enquanto o fortalecimento da base política do governador Geraldo Alckmin aqui na região, isso salta aos olhos, né? E você tem sim o fortalecimento da complementariedade por parte do vice-governador Márcio França. Por isso, Zé, que lá no nosso início da discussão do programa de hoje, independente da ideologia política partidária, é o alinhamento para você tocar os projetos que são fundamentais. Se você não tiver o alinhamento político, fica difícil a articulação e fica difícil você obter algum recurso financeiro das esferas que estão acima dos municípios, tanto seja no governo do estado como no governo federal. Então eu creio que dentro do cenário, né, e essa movimentação, né, dentro do tabuleiro de xadrez me parece natural, né, a postulação do governador Geraldo Alckmin à presidência da República no pleito majoritário de 2018, assim como essa passagem, né, natural do vice-governador assumindo, né, o término de mandato, para que você possa ter o governador liberado para fazer a campanha política, que esse é o detalhe importante dessa situação, e fatalmente o vice-governador Márcio França deverá ser também um candidato efetivo, né, a dar continuidade ao governo nas eleições de 2018. Então isso talvez reflita positivamente na questão política e principalmente de desenvolvimento de projetos de toda a região da Baixada Santista. Vocês entendem que o Alckmin é um potencial candidato para vencer o pleito presidencial? Voltamos ao mesmo... Porque
porque ele não conseguiu anteriormente. O cenário era outro. Além de haver outro cenário, eu volto a dizer, quem é a oposição? Hoje nós não temos uma representatividade para isso. E depende da decisão partidária, principalmente do PSDB, de levar o Alckmin ou não a esta candidatura. O que... 4:30 da tarde no Itaquerão, Corinthians, Corinthians 1, Chapecoense 1, com o resultado, o Corinthians deixou o grupo dos 6 que vão à Libertadores da América. Isso porque o Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro e passou o Corinthians, que nesse momento eu confirmo está fora da Libertadores da América. No Mineirão, para quase 50 mil pessoas, o Atlético Mineiro ficou no empate 2-2 com o Flamengo. Com isso, foi ultrapassado pelo Santos Futebol Clube, que na Vila venceu o Palmeiras 1-0, gol de Copete. Com o resultado, o Santos agora é o terceiro colocado e vai direto para a fase de grupos da Libertadores da América nesse momento. Bom lembrar, né, Zé? Se não foi um jogo tecnicamente com muitas chances de gol, um jogo muito disputado, guerreado na Vila Belmiro, hein, Zé? Bom, e o Santos com comportamento tático impecável, né? O Vanderlei pouco participou do jogo, não é? E Palmeiras muito bem armado pelo Cuca, mas veio com pouca ambição. Até porque, no meu entendimento, Ricardo, com o empate entre o Galo e o Flamengo, o empate seria um excelente resultado para o Palmeiras, mas o Santos venceu merecidamente. Sem dúvida, seria um resultado espetacular. O Palmeiras que tem aí 5 pontos de vantagem, faltando 5 rodadas, tem que tirar um ponto por rodada, é difícil. 3 jogos mas em casa, né, Ricardo? 3 jogos em casa, né? O Palmeiras continua firme aí, com tudo, a taça tá na mão. Sem dúvida, o próximo jogo do Palmeiras em casa, como você disse, lá no Allianz Parque, ou melhor, desculpa, no Allianz Parque, contra o Internacional de Porto Alegre. Fechando a rodada, hoje segue o São Paulo, às 8 da noite, enfrenta o América Mineiro jogando em Belo Horizonte. São Paulo precisa de mais 3 pontos aí para se livrar do rebaixamento. Fechado, Zé? Fechadíssimo, Ricardo. Só queria acrescentar o seguinte, que a judoca Maria Suelen Altman, que tem aqui em Santos, mora em Santos, foi a única brasileira a faturar ouro na primeira competição de destaque do circuito mundial, o Grande Slam de Abu Dhabi, disputado nos Emirados Árabes Unidos. Parabéns aí a Maria Suelen Altman, que tem como mentora, não é, além da sua equipe de treinamento, a minha querida amiga Daniele Zangrando, hoje diretora de marketing da FUPS, Fundação Pro Esporte de Santos. Ricardo, muito obrigado e até amanhã. Grande abraço. O Dom de Santos sempre foi muito forte. Eu falei com apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, tem aquele café e também açúcar. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira a todos nós. Tchau, Tchau, Ricardo, 7h58. Agradecer aqui a presença do nosso comentarista Alexandre Nunes. Muito obrigado, Alexandre. Até segunda-feira que vem. Até segunda que vem, não, Zé. Não, estaremos participando do Festival de Turismo de Gramado, levando a nossa região da costa da Mata Atlântica para aquele mercado que é importantíssimo. O sul do país e o Cone Sul terão contato às nossas 9 cidades. Ok, bom trabalho durante a semana. Bons negócios, Alexandre. Obrigado ao Rogério Conde, ao Maxwell Rodrigues, a Jana Novaes da nossa equipe de produção, ao Rick Santos. Quero também agradecer o apoio cultural da PO Planos Odontológicos Empresariais, prestigiando o nosso projeto jornalístico aqui da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, CDL. O atendimento é de muita qualidade, tanto que a PO é certificada pelos 9001 em
todos os seus departamentos. É um atendimento mesmo de excelência, uma rede credenciada muito competente, qualificada. São mais de 200 profissionais de odontologia só aqui na região da Baixada Santista e Litoral, com atendimento em todo o território nacional. Você vai entender porque grandes empresas aderiram ao plano da APO. Você pode aderir também, desde que você tenha uma pessoa jurídica. A partir de 3 funcionários contratados, você já pode fazer jus ao plano, adquirir o plano da APO, planos odontológicos empresariais. Ligue 4020-2508, 4020-2508, ou acesse www.apoodonto.com.br. Da minha parte, muito obrigado pela audiência. Eu, Zé Torquato, estarei de volta amanhã aqui nos 92.5 da Santos FM com mais uma edição do programa Bom Dia CDL, que vai ficando por aqui. Vem aí na sequência Rafael Mota comandando o Entre Linhas. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.